Fala, meu povo lindo, meu nome é Anderson Slater, host daqui do podcast Chave Mestra, e eu trouxe hoje duas pessoas incríveis para estar mostrando para você o que é o empreendedorismo. Wagner Lopes, CEO do grupo Luxway, e Carla Fernandes, empresária, advogada, especialista em direito empresarial. Você fica aqui, você que quer ser empresário, você que quer empreender e quer alavancar a sua empresa, tá bom? Tamo juntos, vamos conversar esse bate-papo de sucesso. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês pelo convite. Eu sei da correria de vocês, né? O Wagner, dono do Grupo Lux, uma das maiores empresas, se não a maior empresa do Brasil na área dos recursos humanos, e Carla Fernandes, advogada, né? Talentosíssima com a sua empresa também. E hoje eu queria falar um pouco aqui, o Wagner, na verdade, vai estar trazendo para vocês um pouco da história dele. E Wagner, eu queria te perguntar, hoje você é um empresário de sucesso, hoje quem te olha, te conhece, assim, pela primeira vez, deve imaginar, pô, o cara nasceu no berço de ouro. Mas a gente sabe que não é bem assim. Eu queria saber um pouco da tua história, um pouquinho lá de trás, e como começou essa trajetória como um empresário. Bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Meu nome é Wagner, eu sou CEO do Grupo Luxor e berço de ouro, né? Você usou essa palavra, Sim. berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro, né? Eu nasci numa casa normal, em 1963, eu estou com 61 anos, e crescendo nesse ambiente, que era um ambiente normal, com meus irmãos, meus pais, meus tios, meus primos, e ali eu fui crescendo e enxergando alguns pontos negativos que eu não queria trazer para a minha vida, eu não queria na minha trajetória de vida, né? E o meu crescimento de idade, de amadurecimento, me fez despertar em algum momento, 18 anos, 20 anos de idade, qual era o meu foco na minha vida, né, no meu caminho. E eu coloquei um objetivo, vindo de um lugar onde eu não tinha nenhuma oportunidade, a realidade é essa, e às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho oportunidade, eu não posso crescer. Mas todos nós temos oportunidade, basta você aproveitar a sua oportunidade. Enxergue a sua oportunidade. Às vezes ela está ao seu redor e você não está dando atenção a ela. E eu, obviamente, enxerguei uma oportunidade ao meu redor e resolvi focar nessa oportunidade. Aí você me pergunta, mas como é que foi essa oportunidade? Como é que surgiu essa oportunidade? Bom, essa oportunidade surgiu aonde eu fui ser faxineiro, numa consultoria de RH, e eu chegava às 7 horas da manhã, limpando aquela consultoria, banheiro, fazendo café para as psicólogas, né? E sempre acompanhei o trabalho daquelas psicólogas. E eu olhava aquilo, ficava pensando, nossa, essa galera deve ganhar muito bem, né? Porque eu visava a grana, né? O dinheiro. Eu não visava a profissão, até porque eu não sou psicólogo, eu sou administrador. Então, naquela época, eu não era nada ainda, né? E eu visava que, financeiramente, eu poderia estar bem dentro do que aquelas pessoas faziam, aqueles profissionais faziam. E eu comecei a me juntar a essas pessoas. Se juntar às pessoas que sabem se oferecer para ajudar aquele profissional, nunca é demais, não é se humilhar, é aprender. Seja humilde para aprender. Eu fui humilde na minha carreira para aprender. E aí eu me juntava a essas pessoas que sabiam muito mais do que eu, formadas, né? E eu falava assim, você quer me ensinar a fazer esse trabalho? Como é que eu posso te ajudar? E aí elas me ensinavam e eu ajudava dentro do que elas me passavam, e aquilo eu fui tomando gosto dentro dessa profissão. Eu lembro muito bem na minha vida, com 20 e poucos anos de idade, nessa empresa, inclusive, que eu tinha 2 amigos, grandes amigos, que eles eram da área administrativa. Eu era
o boy, o limpador de banheiro, e esses 2 amigos meus eram da área administrativa. E eles falavam assim para mim: tu é otário, você fica ajudando essas psicólogas e tu não ganha nada. Eu humildemente virava para eles e falava assim: eu tô ganhando sim, não tô ganhando dinheiro, mas tô ganhando aprendizagem. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com esse pessoal, né, da área de RH, que são geralmente psicólogos. Hoje não, hoje a gente tem pedagogos, administradores, até advogados com especialista em RH. E aí eu comecei a me interessar pela profissão. E aí eu ali desenvolvendo vários trabalhos com essas pessoas, até que chegou em algum momento, eu resolvi, realmente, é isso que eu quero. Claro que eu tenho uma história muito antes, que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar muito tempo, né? Sim. Mas eu tenho uma história muito grande lá atrás, que eu fiz muita coisa. Eu acho que quando a gente pega o empreendedor, se a gente olhar um pouco e ouvir um pouco o empreendedor, a gente ouve que eles já fizeram várias coisas na vida, até ele chegar no teu ponto, ou no ponto X, naquele ponto que realmente ele se encontra, né? Eu digo assim. E aí chegou naquele momento que eu falei assim: é isso que eu quero. Eu quero seguir essa carreira dentro de RH, consultoria de RH. Aí eu conversando com um amigo meu, que era um top dentro da empresa, e eu falei: poxa, eu queria ser isso. Mas como é que eu tenho que fazer para ser isso? E aí ele virou para mim e falou assim: para ser isso, você tem que estudar isso aqui. Aí ele me apresentou uma planilha onde tinha vários nomes que eu não sabia o que era. Eu falei: o que significa isso? Isso aqui a gente chama de nomes de impostos de tributos federais e impostos de encargos sociais. E 13º, férias. Aí eu falei: ué, mas para ser isso tem que decorar isso, tem que saber disso? Aí ele falou: tem. Aí eu fui para casa com aquele papel e virei e falei assim para mim mesmo: pô, eu não sou capaz de fazer isso, porque que eu nem sei o que é isso aqui. Mas, e aquilo eu comecei a pensar em alguns dias e não levou muito tempo. E aí eu falei assim: não, eu posso fazer isso. Quando a gente quer, a gente pode. Não existe barreiras, não existe nada. Basta você querer e a sua força de vontade. A força de vontade, a força mental é a melhor coisa que nós podemos ter e nós podemos construir coisas pra gente. Agora, Wagner, não te cortando, mas deixa eu te pegar um gancho, que tu tá acabando com as minhas perguntas todas. Deixa eu te pegar um gancho aqui. Você está falando aí na parte onde você começou dentro dos recursos humanos, né? Pedindo auxílio às pessoas para te ensinarem a trabalhar dentro do recurso humano. Mas eu queria saber, antes de você estar ali, você já tinha uma visão de empreender no futuro? Ou isso veio ao decorrer do trabalho dentro da área dos recursos humanos? Eu tinha sim uma visão. Naquela época, a gente está falando de... Eu estou com 60 anos, né? A gente está falando de 45 anos atrás ou mais. Eu tinha 15 anos de idade e eu sempre falava... Eu tenho uma prima que ela teve paralisia e na época não existia vacina. E ela ficou paralítica, né? E andava de muleta. E nós éramos muito amigos, primos, inclusive. E a gente conversava muito e eu falava assim para ela: quando eu crescer eu vou sentar numa cadeira de escritório. Eu falava cadeira de escritório, uma cadeira que gira para lá e para cá. Vou casar, vou ter filhos, vou conhecer o mundo todo, mas eu não vou ser rico. E ela virava para mim e falava assim: primo, eu vou casar com um homem perfeito. Eu falei: ué, mas como é que você pode, você aleijada, casar com um homem perfeito? Porque ele vai querer dançar
E você não vai poder dançar com ele. Mas eu vou casar só com homem perfeito. Eu não vou casar com nenhum outro. Porque 2 aleijados numa casa não vai dar certo. A gente, criança, adolescente, né? A gente falava sobre isso, por incrível que pareça. E aí, ao longo dessa trajetória, eu comecei a colocar na minha cabeça e, obviamente, fazendo algumas coisas. O que poderia fazer? O que eu poderia fazer naquele momento, com 15 anos de idade, onde a gente não tinha internet, onde a gente não tinha nada. Não existia hoje. Hoje, vocês jovens que estão aí me ouvindo hoje, importante. Hoje vocês têm a internet, vocês têm o mundo na palma da mão. Mas mesmo vocês tendo isso tudo, vocês têm que ter a criatividade de vocês pessoal. Vocês têm que também imaginar que em algum momento vocês podem ficar sem a internet. E como é que vocês vão se virar? Qual é o plano B que vocês têm? E isso, como eu não tinha internet, eu não tinha nada, né? Eu tinha o quê? O meu pensamento, a minha estratégia mental, né? O meu pensamento. E aí eu comecei a desenvolver muitas coisas, né? Lavei banheiro. Eu lembro que quando eu chegava dentro da minha casa, né? Dos meus pais, com meus irmãos, nós éramos 5 irmãos. Minha mãe dividia um prato de comida para 5 pessoas, né? Porque eram 5 irmãos. Era um prato de comida para 5 filhos. E eu aprendi que dividir é importante. Eu aprendi que na vida, quando a gente divide, é uma das coisas que minha mãe me ensinou. Então a gente não pode ser egoísta. Não é porque você hoje tem uma condição boa que você não pode ajudar o próximo. Então isso foi um aprendizado quando eu tinha uma faixa de 16, 17 anos, talvez. E aí, obviamente, a gente vai pensando, filtrando algumas coisas, né? O que é bom, o que não é bom. Eu sempre filtrava tudo na minha vida, o que me fazia bem, o que era bom para mim. Então eu focava naquilo que era bom para mim. Eu tenho um time dentro de mim que eu acho muito legal, eu pratico até hoje com 61 anos de idade. Eu vejo um negócio que custa muito caro, que não posso ter aquilo. Mas eu pego e eu passo a mão naquilo e falo assim para mim, um dia eu vou te ter isso. Eu projeto isso para o universo, para aquele negócio que eu estou vendo naquele momento. E eu sempre fui assim. Ao longo da minha vida, eu sempre falei, eu vou te ter um dia. Eu vou ser isso um dia. E obviamente que eu não sabia se eu ia ser ou não, né? Até porque você vem de uma classe pobre, que as oportunidades são muito poucas. Hoje eu fico feliz de ver a internet. Uma pena que as pessoas usam a internet para coisas ruins. A internet é importante a gente usar para a gente dividir o que a gente tem de bom com o próximo. Isso é uma das coisas importantes que eu acho. E ao longo desse período eu falei assim, para que caminho eu vou seguir? E nesse momento eu falei assim, poxa, são tantos caminhos que eu acabo fazendo, né? Porque quando você faz muita coisa, você acaba não fazendo nada. Eu tenho essa mesma concepção. Né? E eu fiz muita coisa, mas eu precisava fazer muita coisa. Porque eu tinha que saber qual era o meu lugar no mundo naquele momento, ou em algum momento que ia acontecer. E a gente, quando não tem um norte, não tem um caminho ainda definido, a gente acaba atirando para muita coisa. Então, eu atirava para tudo, né? Eu atirava, aqui tá dando dinheiro, vou vender isso aqui. Eu vou vender isso aqui que dá dinheiro. Pelo menos eu tenho um dinheiro. Então, tudo que que eu via na realidade, que poderia me dar alguma condição financeira para que eu poderia sobreviver, eu fazia. E aí chegou um momento da minha vida que o RH entrou na minha história,
uma pessoa acreditou em mim, me deu esse documento para que eu lesse. Eu, honestamente, eu fiquei com muito medo, dá um frio na barriga, né? Porque você não sabe nada daquilo, você não tem nem ideia do que é aquilo. E não tinha nenhum vídeo no YouTube na época para que eu pudesse ouvir e pelo menos começar a entender. Então, eu tinha realmente que ler e ouvir aquela pessoa me falar, porque eu prefiro que alguém fale para que eu possa assimilar mais as coisas. E aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu tenho que ler isso, eu tenho que aprender isso. E aí eu fui. Eu peguei, eu li dentro da minha maneira, estudei dentro da minha maneira, aquele material que esse amigo me deu, que hoje nós somos amigos até hoje, nós temos uma amizade, ele é meu concorrente, mas nós somos amigos. E aí eu peguei, virei e falei, pô, eu tô pronto. Mas eu não estava pronto, na minha cabeça eu disse que eu estava pronto, né? Mas eu não tenho medo das coisas, né? Eu falo muito que eu tenho medo de morrer. É uma coisa que eu acho que é errado, que todos nós vamos morrer um dia. Mas eu não tenho medo de nada, não. Na minha vida, eu nunca tive medo de nada. Eu gosto de desafios. E quando eu peguei esse desafio, eu falei, eu tô pronto. E eu tô pronto, eu meti da besta lá, não sei o quê. Novinho, né? Ainda não tendo um direcionamento legal. Eu fui visitar a empresa. Comecei a visitar a empresa. Mas antes de visitar a empresa, eu precisava ter um carro. Isso foi uma história, assim, que foi muito marcante na minha vida. Na década de 80, 90, quem tinha telefone era muito caro. Ter um telefone, uma linha de telefone, era muito caro. Então, poucas casas tinham telefone, né? E meus pais tinham vendido um apartamento e dentro dessa negociação entrou uma linha de telefone. Então, obviamente, eu ficava todo bobo que a minha casa tinha telefone. Às vezes não tinha um pó de café para fazer um café, mas tinha uma linha de telefone. E aí, quando pintou essa oportunidade de eu ser comercial dentro da área de RH, tinha que ter um carro, porque para visitar empresas tem uma velocidade maior. E aí eu peguei e eu falei, mãe, vende o telefone. Vamos vender o telefone, que daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro e vou te dar outro telefone. E não vou te dar só o telefone. Eu vou te dar muito mais coisas do que a senhora merece. E aí, na mesma hora, a minha mãe, que Deus o tenha, né? Era minha parceirona, minha confidente. E ela falou assim, tá bom, pode botar para vender o telefone. E aí eu botei o telefone para vender e vendeu rápido, que linha de telefone naquela época se vendia muito rápido. Eu comprei um Fusca 68, 67, alguma coisa disso. Um Fusca azul, que quando eu ligava ele queimava óleo, sei lá o que, era uma fumaceira branca atrás, que eu ficava doido, mas para mim eu tinha um Fusca 68. E eu ia trabalhar de Fusca 68. Né, visitar cliente de Fusca 68, aquela coisa toda. E ali eu me deparei com uma situação também muito engraçada, que era a minha fisionomia. Eu sempre tive cara de moleque, né? Aquela cara de garoto. E quando eu estava visitando, conversando com gerentes de RH ou diretores de empresas, eu sempre coloquei na minha cabeça que eles não viam uma coisa séria em mim, porque eu tinha uma cara de moleque. Isso dentro da minha cabeça. Nossa cabeça a gente viaja. E aí eu falei assim, como é que eu posso mudar essa estratégia? Hoje eu falo estratégia. Na época eu falei, como é que eu posso mudar a minha aparência? Né? Aí eu falei, já sei. Vou botar um terno. Caiu o terno, te envelhece. Né? Na minha cabeça o terno me envelhecia. E eu vou causar um impacto melhor, uma seriedade naquilo que eu estou falando. E aí eu não tinha dinheiro para comprar um terno, porque terno também era caro naquela época. Mas eu tinha um irmão que ele ganhou um terno de linho azul marinho
E ele falou, pô, irmão, aqui, que é pra você? Aí eu peguei, botei, deu direitinho. E aquele terno era o terno do batidão, né? Então, todas as empresas que eu ia visitar, eu ia com aquele terno azul marinho de linho. Eu usei tanto aquele terno, que aquele terno desbotou. Aí eu comprei um negócio que tingia a roupa na época, numa vendinha perto da minha casa. Eu falei, eu vou tingir esse terno aqui. Aí eu tingi o terno, não deu certo. Eu estraguei o terno. Eu peguei, tive que comprar realmente um outro terno. E continuando essa batalha. E durante essa batalha de ser o comercial, de buscar cliente para onde eu trabalhava, eu comecei a me sentir mais forte, conhecedor daquilo que eu queria. E chegou um momento que eu falei, eu não quero ser mais comercial, eu quero ser gerente. E aí eu comecei a trabalhar até que eu fui convidado para gerenciar uma empresa, e fui gerente nessa empresa por um bom tempo, ganhava muito bem, e do nada essa empresa resolveu me mandar embora, e eu falei, poxa, eu não quero ser mais gerente, eu quero ser um dono de uma empresa. Mas o que é ser o dono de uma empresa? Eu não tinha nem noção do que era ser dono de uma empresa de RH. Mas eu abri uma empresa de RH. Quando eu abri a empresa, tudo bonitinho, tudo legal, eu abri a empresa, analista de RH, e eu esqueci que tinha que ter um colaborador para o departamento pessoal, eu tinha que ter uma pessoa para o financeiro. Eu falei, eu não tenho essas pessoas. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui em busca desses profissionais no mercado. E achei. Eu abri a empresa, a minha primeira empresa foi na época da URV para o Real. Foi quando lançou o Real no Brasil. Aonde o Real nasceu e a minha empresa nascendo junto, e 4 meses o país parou. E eu falei assim, ferrou. Todo o meu dinheirinho que eu tinha, eu botei naquilo, e eu estava vendo só o dinheiro acabar. E eu falei assim, acabou, eu vou ter que voltar a ser empregado de novo. E, em algum momento, eu sempre acreditei que se você não acreditar em você, ninguém acredita. Então, acredite sempre em vocês, porque a gente acreditando na gente é a coisa mais importante que a gente tem, é acreditar naquilo que a gente é capaz. E eu sempre acreditei em mim. Eu sempre acreditei que eu podia fazer, que eu podia conquistar. Eu sempre botei isso na minha cabeça. E os meses se passando, até que o dinheiro estava praticamente acabando, um cliente meu, que estava todo mundo parado, falou, Wagner, eu preciso contratar 80 pessoas, urgente. Quando ele desligou o telefone, eu chorei, eu gritei, eu ri, eu fiquei sei lá o quê, né? Então, aquilo foi assim, aquele start daquele cliente que eu não esqueço até hoje. Ele não existe mais, esse cliente, infelizmente. E logo 2 meses depois, eu recebi uma outra ligação de um cliente me pedindo 400 pessoas. Tem noção que é contratar 400 pessoas? Só quem é da área de RH sabe o que é contratar 400 pessoas. Eu também fiquei feliz da vida, não acreditei. E dali a minha história começou. E ao longo dessa história toda, mas tem muitos desafios. A gente vai chegar nessa parte aí, calma aí. O Wagner, para quem não sabe, ele é dono do grupo Luxway. Hoje, porque eu sei, porque eu trabalhei nessa área também. Hoje a empresa, o grupo Luxway, ele é referência na contratação de mão de obra temporária. Então, você que é empresário, como nós temos aqui o nosso patrocinador, o Poupe Market, né? Existe a rede Poupe Market. Então, é importante para você ter uma empresa desse nível, para você até aliviar os teus funcionários. E o grupo já faz todo esse trabalho, né, Wagner, de recrutamento, seleção, né? E
A gente vai voltar no Wagner aqui. Calma aí, gente. Vamos agora conhecer Carla Fernandes. A história da Carla é um pouquinho diferente, porque a Carla, ela sempre foi empreendedora desde pequeno, mas eu vou deixar que a Carla fale um pouco da história dela até chegar no que ela se tornou hoje. Primeiro, um prazer estar aqui na Chave Obrigado. Mestra. Adorei a frase da... O que você decide te define. E eu penso exatamente isso. A vida é feita de decisões. Desde o primeiro passo até para empreender no Brasil, né, ou em qualquer decisão na nossa vida, em qualquer lugar que a gente queira chegar na nossa vida, a gente precisa ter uma decisão. Como o Wagner bem falou. Ele lá na adolescência dele, ele decidiu que ele queria estar numa cadeira que girava e ter aquele universo mais próspero para a vida dele. Então, assim, eu acho que tudo parte de uma decisão. E uma decisão aí vai desencadear em outras situações que são as ações, porque decidir você não para na decisão, você tem que agir. E aí vamos. Eu tenho 35 anos de empresária, na verdade, né? Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, filha de portugueses. Meu pai veio para o Brasil com 15 anos, office boy, e foi construindo a trajetória dele também, parecida um pouco com a do Wagner. A primeira televisão foi ele que comprou para a casa dele. E meu pai, ao longo do tempo, sem estudo, sem formação, ele conseguiu ser o melhor advogado, o melhor contador, o melhor engenheiro, e foi ali escalando. E nisso ele foi trazendo a gente muito jovem para esse meio. Então, com 15 anos para 16, meu pai me colocou para trabalhar na linha de frente, como funcionária de uma empresa que ele era sócio de materiais de construção, com horário, com tudo. Foi 1 ano e meio ali, sem nenhuma vantagem por ser filha do dono ou do sócio, nada. É aquilo ali, aquela relação de aprender como funcionava tudo dentro de uma empresa. Eu estudava de manhã, e é uma coisa muito marcante que ele falou do RV, do Real. Eu me lembro quando teve aquela impeachment do Collor, minhas amigas tudo iam, né, para o centro da cidade, impeachment do Collor, cara pintada, e eu louca trabalhando na tarde. Eu pensava, nossa, a minha realidade é totalmente diferente, a minha cabeça já não está na política, a minha cabeça está no meu dia a dia, a gente tem que construir. E hoje a gente vive isso no Brasil, essa questão política, as pessoas param muito para pensar, culpar o governo, culpar a política, e não é, a gente não... Ela influencia, mas a gente tem que fazer o nosso. E já naquela época, muito nova, com 16 anos, eu aprendi isso. Independente da política, você tem que estar construindo o seu dia a dia, o que você quer, o seu trabalho, porque aquilo ali é o que vai te levar, né, à prosperidade e você fazer a sua realidade. Então, assim, a advocacia veio há 20 anos, né? Eu sou advogada há 20 anos, e toda essa experiência do mundo empresarial com o mundo do mundo jurídico, que a advocacia veio justamente porque ao longo do tempo meu pai também foi tendo alguns prejuízos jurídicos por não ter todo um amparo, apesar de pagar bons advogados, não foi ter esse amparo, e aí foi trazendo prejuízos na vida dele, e aí que me trouxe para esse universo jurídico. Então, assim, eu acho que hoje é muito importante para qualquer empreendedor ou que queira iniciar mesmo no empreendedorismo, ele está muito preocupado com os riscos do negócio, ele está muito preocupado com a formalização do seu negócio para que ele possa prosperar de forma sólida. Isso. Foi interessante que tu falou, Carla, porque a minha página, para quem não conhece, já segue, tá? Movimento Barbershop, ela é formada de pessoas da área da beleza. Nós temos, por exemplo, o Alexandre, mandar um abraço para ele. O Alexandre é o dono da Beauty, uma empresa gigantesca do ramo da beleza. Tem vários barbeiros lá dentro, tem redes de barbearia. E as pessoas que estão assistindo também, que são empresários, são empreendedores. E eu vejo dentro do ramo pessoas que não querem formalizar nada com medo de impostos ou com medo de entrar em certas sociedades e aquilo não dá certo. Qual seria o conselho para eles e qual seria a forma correta de fazer isso? Sim, isso no Brasil, né, o brasileiro é muito comum. As pessoas começam com parcerias, elas entram num negócio sem pensar realmente no negócio, ou pensam na amizade, isso aqui vai funcionar, o jeitinho brasileiro, não, como você falou, vamos fugir aqui desse imposto, não vamos formalizar agora, misturam muito a vida, o CPF com o CNPJ, não se veem, o autônomo principalmente, a gente vê muito isso no ramo da beleza, eles não se veem como empresários,
empresário. Ainda que seja o eu empresa que a gente fala. Você é autônomo, você é o barbeiro, você vai ser o empresário sozinho no começo, até você ter uma estrutura. Muitos, como pode ter rede de barbearia, já vai ter uma estrutura. E ainda assim falham muitas das vezes nos contratos de parceria. E aí depois vem os encargos trabalhistas, porque acaba não gerando esses contratos de parceria bem consolidados, não geram contratos também sociais de sociedades bem formalizados, isso vai gerando impostos, ações trabalhistas. E hoje, é comprovado isso, a maioria das empresas no Brasil fecham, não é às vezes por falta de clientes, é por conta de execuções fiscais e execuções trabalhistas. Então, as pessoas não se atentam a isso. E é muito importante você já crescer com essa visão, ainda que pequeno. Porque se você quer se tornar grande, você já tem que arrumar a casa de baixo. É a base. Então, você precisa construir aquilo ali já pensando grande. Ninguém quer começar um negócio, ainda que seja pequeno, para ficar ali estagnado. Você quer começar para você crescer, para você começar sozinho hoje na sua barbearia, mas amanhã você tem um assistente, e daqui a pouco você ter pessoas trabalhando para você, e você está gerindo aquilo ali. Então, se você não tiver essa visão de pequeno, não adianta que depois você não vai ter. Então, você acaba até conquistando pelo operacional ou pela sua habilidade de ser um bom profissional, mas você não consegue montar ali o seu castelo, construir, porque o dinheiro ele vai pelo ralo. Isso é muito interessante que você falou. Eu vou tirar 2 dúvidas minhas, tá? Com a Carla, mas que vai servir para todo mundo. Hoje eu tenho uma sócia dentro da barbearia, dentro do podcast e dentro dos comerciais que a gente faz, que é minha esposa, a Alessandra. Então, o que acontece? Hoje a gente está colocando uma transista lá, né? Nós temos um espaço, formulei um espaço para colocar essa transista. Só que essa transista ela tem 16 anos de idade. Aí a pergunta que eu quero te fazer, eu posso colocar ela pode abrir um MEI com a idade que ela tem? Então, essa parte é mais trabalhista, né? Eu sou mais a parte empresarial. Sim. Porém, tem o jovem aprendiz. Aí eu acho que essa questão do RH, o Wagner pode ajudar mais aí nessa contratação da parte trabalhista. Vou voltar ali. Que eu creio que o MEI não pode por ser menor. O MEI você não consegue. Pode, né? Então, aí seria o CLT, e eu creio que teria que ser pelo jovem aprendiz ou um estágio, mas também eu acho que como transista não seria, né? Não teria essa profissão, entendeu? Então, assim, entendi. Teria que realmente ver para justamente não implicar que aí daqui a pouco você começa um negócio que possa vir a te trazer uma ação trabalhista. E ali te quebra, exatamente, é o que eu acabei de falar. Você precisa estar sempre preocupado de como vai funcionar juridicamente o seu negócio. Cara, eu sei que é chato quando a gente pensa em lei, pensa em advogado, pensa em contratos, é burocrático, mas se você começar a analisar que o contrato ele é uma blindagem para você, ele é uma blindagem para prevenir risco no seu negócio e, inclusive, para você também atrair investidores, porque se você não tem uma casa assim, muito organizada, né, tudo muito formalizado, até para você atrair investidores, essas pessoas não querem investir no seu negócio. Então, é muito importante estar se preocupado, principalmente com questões trabalhistas. Interessante, gostei muito de saber disso, tá? E a outra pergunta que eu queria te fazer é essa daqui. Hoje eu tenho um grande amigo, né? Eu fiz essa amizade com ele, mandar um abraço para ele, o Bruno. E eu dei uma ideia para ele de um projeto muito grande, que seria uma outra barbearia, mas no formato totalmente diferente, que ninguém ainda viu. Então eu não vou falar. Esperem até acontecer. Segredo é a alma do negócio. Segredo é a alma do negócio. E a gente conversou sobre sociedade, porque vai entrar com a parte financeira, eu entro com o trabalho, ele não pode ficar metendo na cara que ele tem outros negócios, né? Qual é o primeiro processo a ser realizado para estar formalizando isso de uma forma totalmente correta, que lá na frente não venha dar nenhum problema, nem para mim, nem para ele? Então, sociedade... Muitas pessoas falam que sociedade é ruim. Eu não acho, como advogada, que sociedade é ruim. Eu acho que as pessoas não fazem bons contratos societários, não fazem bons acordos de sócios. E a sociedade, existe o sócio investidor e existe o sócio que contribui com o trabalho. E aí, o sócio majoritário, o sócio minoritário. Então, o contrato social ele precisa ser... harmônico, ele não pode só favorecer um ou outro. Então, aí onde eu falo, o contrato ele é uma blindagem para proteger ambos os lados. Então, quando você consegue fazer um contrato muito bem elaborado e com as regras muito claras, você consegue prevenir conflitos
futuros. E você já consegue estabelecer para que aquilo também, os sócios já saibam qual é a sua obrigação e qual é os seus direitos. Então, evita também embates, porque quando você entra numa sociedade, normalmente é com uma pessoa que você confia, um amigo, alguém que te indicaram. Você já tem algum afeto, né? Ninguém faz sociedade com uma pessoa que você não tem. E esse afeto, às vezes, ele estraga, né? É igual ao casamento, né? Eu faço, né, trabalho muito também com pactos, essas coisas de casamento, né, que é contrato. Eu sou especialista em contratos, seja contratos de sociedade, contratos de casamento, enfim. O casamento é uma sociedade. Se as regras estão claras, elas estão estabelecidas, você consegue saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, e isso te ajuda, entendeu? Então, a sociedade ela é boa, porém, ela tem que estar com as regras claras, porque senão acontece o quê? O que a gente muito vê aí, que é o mimimi, que eu chamo de mimimi, as pessoas, mas eu trabalho muito e ele só investiu, está tirando meio a meio. E as pessoas têm uma noção de achar que o sócio que não trabalha não ganha. Não, o sócio ele pode ganhar sem trabalhar. Então tem que ser discutido quanto que aquele sócio que vai entrar com o trabalho ele vai ganhar. Tudo dentro da sociedade, o que vai ser distribuído, a divisão dos lucros, a divisão das despesas, as pessoas têm que entender. Às vezes você entra com 10% numa sociedade, porém, nas dívidas trabalhistas, nas dívidas fiscais, você é 100% responsável solidariamente com o seu sócio. E as pessoas não se atentam para isso. Então, as pessoas têm que procurar essa assessoria. É o mínimo. As pessoas querem investir no espaço, querem investir na técnica, querem investir em si como profissional, mas não investem na parte jurídica. E é a parte jurídica que te traz os maiores prejuízos na vida. Em qualquer situação, é o jurídico que vai te trazer prejuízos. Financeiro, prisão, qualquer coisa. Entendi. E as pessoas esquecem disso na hora de empreender, que é o pior. Entendi. Eu estou tirando minhas dúvidas, gente, mas é dúvida de vocês também. Dentro da parte operacional, que a Carla falou, por exemplo, hoje eu tenho a minha barbearia, né? Hoje eu trabalho, eu tenho que cortar cabelo. Mas a minha ideia para o futuro não é essa. A minha ideia para o futuro é administrar a minha barbearia, ser o gestor dela, trabalhar por trás como? Fazendo divulgação, captando clientes, entendeu? Inovando. Agora pergunta para os dois. Qual seria o primeiro passo para eu chegar nesse ponto? Vamos lá, Provai. Antes de eu responder essa sua pergunta, eu queria te dar um alerta com essa transista de 16 anos, tá? Que eu tô aqui, eu tô ligado, né? Primeiro, a gente está falando de uma menor de idade, né? De um menor, né? E o menor, ele não tem nenhum controle dele. Ele tem os pais dele, né? Então, eu acho isso uma coisa muito séria, que pode vir a trazer problemas futuros, porque a gente não sabe o que as pessoas vão falar futuramente. Hoje a gente tem alguns problemas, ou vários, melhor dizer assim, de assédio, coisas sérias, né? Então, e quando se fala de um menor, aquilo cria uma proporção muito, muito grande, entendeu? Então, eu aconselho você, não sou advogado, especialista dentro da área trabalhista, mas conheço bastante, aconselho a você rever essa pessoa, né? Essa pessoa menor, essa transista aí, não estar dentro da sua empresa ou dentro da sua barbearia, como você chama, né? Sem antes formalizar um contrato, ou como jovem aprendiz, aí tem que ver dentro das leis que existe a lei do jovem aprendiz, onde os pais assinam, os pais têm também a responsabilidade de saber aonde aquela pessoa está, né? Então, eu não colocaria hoje um menor de idade dentro da minha empresa para desenvolver nada, a não ser que seja tudo preto no branco. Como a doutora Carla falou, a importância de um contrato, da assinatura, formalização, vai evitar muitas coisas futuramente, né? Eu queria te fazer um alerta em relação a isso. E em relação, eu quero abrir, eu vou ser o gestor do meu negócio,
Primeiro, quando a pessoa vai abrir alguma coisa, você aí que vai abrir alguma coisa, o que eu quero abrir? Primeiro, faça um estudo daquilo que você quer abrir. Será que você conhece profundamente aquilo que você quer abrir? Porque abrir, todo mundo abre. Hoje existe uma pesquisa que muitas empresas abrem, em menos de 2 anos as empresas fecham. Por quê? Aonde está essa resposta? Às vezes as pessoas abrem alguma coisa no entusiasmo, e muita gente assim acaba no entusiasmo, abrindo alguma coisa, e aquilo acaba se perdendo. Então, antes de você abrir, você tem que ter um estudo daquilo que você está abrindo. Você conhece aquilo? Eu hoje trabalho com RH, né? Então, você imagina, eu vou abrir um lava-jato. Eu não tenho nem noção como funciona um lava-jato. Então, antes de eu abrir um lava-jato, eu vou primeiro entender. Antes de entrar de sociedade num lava-jato, eu tenho que entender como é que funciona isso. Porque como é que você vai ser o gestor, cobrar de uma coisa que você não conhece? Então, existe todo um processo que é importante, que as pessoas hoje querem colocar a carroça na frente dos burros. E esse termo é um termo até antigo, velho, né, que eu aprendi. E a gente tem que primeiro ser conhecedor daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer abrir. Por quê? Quando você abre com conhecimento, você vai discutir aquilo, você vai falar sobre o assunto, naturalmente. Como a gente está falando aqui, de um assunto natural. A doutora Carla está falando a importância dos contratos. Eu falo da gestão de RH, porque gerir pessoas é muito difícil, porque quando a gente fala assim, mas a empresa de RH, o que ela faz? Ela administra pessoas, ela terceiriza pessoas, ela faz treinamento, desenvolvimento, avaliação de cargos e salário, avaliação de funções, de cargos. Então, quer dizer, é muita coisa dentro da área de RH. Eu domino tudo dentro da área de RH? Não, eu não domino tudo. Eu domino uma grande parte dentro da área de RH. Por quê? Porque eu acho que quando eu sei, é mais fácil quando eu vou sentar com um cliente para divulgar aquele serviço, falar para ele a importância daquele serviço para implantar na empresa dele. E quando eu não sei, eu falo para ele, olha, realmente eu não milito nessa área. Está dentro de RH, mas não é uma área que eu milito. A gente fala muito de inteligência artificial hoje, né? É a era aí do futuro, eu tenho acompanhado muito isso, me assusta um pouco quando a gente fala de inteligência artificial, mas a gente também tem que ter muito cuidado da inteligência artificial, porque muitas coisas têm que ter o toque do ser humano, o toque mesmo, o toque que eu digo não só de tocar, como o toque da voz, o toque no pensar. Para mim, tudo isso vai ser um toque. Então, eu estou aqui olhando para você, eu estou vendo que você está prestando atenção no que eu estou falando. Você imagina se eu sou uma inteligência artificial. Eu não saberia o seu sentimento, que dizem que até o sentimento da inteligência artificial vai, aos poucos, já consegue, inclusive, detectar isso. Mas eu acho que nada ainda vai tirar o toque, o calor, a energia do ser humano. É o meu ponto de vista. E você, doutora? Peraí, rapidinho. Só para concluir, nessa pergunta que eu fiz, qual a trajetória deveria tomar, certo? Porque, diferente de uma empresa de RH ou escritório de direito, seria assim o nome que se fala? Eu prefiro falar para empreendedores, porque até o advogado ele precisa ser empresário. Sim, então, a área da beleza, né? Não existe o CLT dentro da área da beleza. Hoje, pela lei, por isso que eu perguntei sobre o MEI. Todo mundo que for trabalhar, por exemplo, na minha barbearia, ou se futuramente eu abrir outra, se Deus quiser, para trabalhar, essas pessoas ela têm que ter um MEI, elas são responsáveis daquilo que ela faz. Ela se torna, tem um nome, tu pode me lembrar, que eu não me recordo,
sócio, tem um nome assim Não, que está são lá na lei. parceiros. Parceiros, isso, parceiros. Autônomos parceiros. Então, tem uma diferença muito grande entre gerir e uma coisa que a pessoa é parceira. Claro que existe ali toda uma organização que ela tem que seguir da barbearia, mas não necessariamente ela precisa cumprir aquilo ali. Isso está dentro da lei. Isso. O que acontece? Quando você contrata pelo MEI, você tem que fazer de acordo com como a lei funciona. Porque o que acontece? Muitas das vezes, principalmente em salão de beleza, eles contratam pelo MEI, fazem o contrato de parceria pelo MEI, mas exigem que a manicure ou que o cabeleireiro funcione como uma CLT. Então, tem aquelas exigências de vínculo trabalhista, mas quer fazer pelo MEI para fugir dos tributos. Então, isso vai ser mais caro uma situação. Isso não pode ocorrer. O MEI, ele é um autônomo, que ele vai fazer uma parceria com você. Uhum. Então, você tem que tratar o MEI, um PJ, como um PJ. E se você tiver um funcionário com carteira assinada, como CLT. Então, são coisas diferentes que não podem ser confundidas, porque isso vai te levar a uma execução trabalhista. Então, assim, hoje, o que funciona habitual realmente é o MEI. Então, o MEI é o melhor contrato por custo e pela liberdade também dos profissionais. Sim. Então, assim, isso é o que funciona. Desculpa. E ela falou uma coisa muito interessante da questão do MEI de não pedir para fazer outras coisas. Eu tenho um grande amigo, empresário, dono de salão, e ele tomou um processo de 45 mil pelo fato do cara falar que, além de cortar cabelo, ele tinha que varrer o chão e tinha que fazer outras coisas dentro da barbearia. Exato, e ele não teria que fazer isso, então. Não tem. O contrato dele de trabalho, se é para cortar cabelo, ele não tem que exercer outras atividades, ele não tem que acumular funções dentro do salão. Ele não tem que ter subordinação. Entendi. Entendeu? Agora, doutora, me tira uma dúvida, não. Fala pra gente. Eu estava olhando teu Instagram, né? E eu vi que você formou mais de 3.500 pessoas. Queria que você falasse um pouco disso. De que formação aqui, de formação é essa? Então, por eu vincular, né, essa minha atividade empresária com o direito, eu tenho curso na Hotmart de holding, proteção patrimonial para advogados, contadores, tenho curso de Legal Pro, que são contratos societários para advogados, empresários também, contadores, e eu venho, porque não são todos, o advogado ele é muito técnico, então o advogado que ele não tem essa experiência como eu tive desde os 15 anos na área empresarial, ele não consegue mensurar os riscos do negócio. Ele não viveu isso na pele. Ele não sabe o que é os desafios. Porque empreender no Brasil é muito difícil. Você tem os riscos trabalhistas que são enormes, os riscos fiscais. Você tem que se preocupar com toda a gestão, como você veio falar agora, a gente vai pegar o gancho de gestão. Você precisa estar sempre usando o gancho do Wagner, da criatividade. Você precisa estar sempre inovando no mercado. Então, é muito importante você está realmente assim, focando em todos os lados do seu crescimento como um empresário. Então, assim, e o advogado ele não tem isso. Então, com os kits que eu preparei, né, os meus infoprodutos dentro da Hotmart, eles já são guias práticos, que tem um roteiro e já tem os contratos societários, tudo pronto, que é um guia ali que mistura os meus 35 anos como empresária e os meus 20 anos como advogada. Que é essa junção que poucos advogados têm. Então, esse é o meu diferencial nessa área. Gente, infelizmente, nós vamos ter que fazer outro podcast, porque nós só temos mais 5 minutos. A gente queria falar mais do Wagner, mais da empresa, mais do Grupo Luz, mais do que você que fala, como eu escuto, vou trabalhar em serviço temporário que suja minha carteira. Não, não suja. É dali que surgem oportunidades para você ser efetivado na empresa onde você está. Mas nós só temos 5 minutos a mais, e eu queria agradecer aqui a Casinha da Montanha, da minha amiga a de Coroa Grande, o Poupe Marques, da minha amiga Cleide, a FC Odonto, do Dr. Flávio, da doutora Cristiane, o Tem Tudo Descartáveis, que é uma loja lá que tem tudo para você, comerciante de Coroa Grande, estar comprando. São pessoas que estão patrocinando esse podcast. Espero que venham muito mais. Você, comerciante de Coroa Grande, que quer patrocinar, quer ter uma marca divulgada em toda a Costa Verde, pode me chamar dentro do Instagram. Gente, ter que fazer outro, porque ontem eu abri uma caixinha de pergunta dentro do Instagram, tá cheio de pergunta aqui, mas infelizmente não deu tempo. Mas eu quero agradecer de coração a vida de vocês aqui. Eu sei que daqui você vai voltar para a empresa, você vai voltar para a empresa. Então, assim, se disponibilizaram, sair de lá. Eu queria que vocês deixassem um recado para quem assistiu vocês hoje. É um prazer
A gente poder estar dividindo, né, um pouquinho da nossa sabedoria com vocês. Como o Anderson falou, tem uma caixinha de perguntas e façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, aquilo que a gente puder responder para poder agregar a cada um de vocês, eu estarei aqui. Obrigado aí a todos. E o recadinho que eu queria deixar, que é o que serve para a minha vida. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas vamos sonhar com ações, né? Sonhar realizando com projetos formalizados. Contrato é blindagem. Legal. Gente, eu estava esquecendo, eu quero agradecer a Soult de Itaguaí, que mandou ir lá pegar a jaquetona e a bermuda, e o Léo da Soult, que me entregou. E rapidinho para a gente terminar, se tem mais 2 minutinhos? Rapidinho para a gente terminar, eu separei um bate-bola. Eu vou fazer a pergunta já vai servir para os dois, tá ok? Vai ser rapidinho, então vamos começar com o Wagner. Qual foi o maior desafio, tem que ser rápido, tá? Bate bola. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Nossa, foram tantos, mas o maior desafio, assim, um dos maiores desafios que eu enfrentei foi quando um cliente me convidou para ir para o interior da Bahia e selecionar 3.000 pessoas para que eu pudesse aprovar, esse cliente pudesse aprovar 800 pessoas. Isso foi um dos maiores desafios. Tem uma história muito legal em cima disso. Nascimento da minha filha que ficou na UTI. Caramba. Se você não fosse o que você é hoje, o que você seria? Eu acho que eu seria um bom jornalista e um bom advogado. Psicóloga. Psicóloga. Agora, uma frase que te define. Perseverança. Gratidão gera gratidão. Poxa, show. Qual o maior sonho ainda não realizado? Nossa Senhora, isso aí é uma das coisas que eu fico me perguntando o tempo todo. É um ping-pong, tem que responder rápido, mas eu posso te falar uma coisa? Todos os meus sonhos que eu programei na minha vida, eu realizei. Sonho que eu continuo tendo, que Deus me dê muita saúde, que eu possa ajudar muita gente. E você também consegue, tá? Renova meus sonhos todos os anos. O próximo é uma viagem na Europa com meus netos. Glória, vai acontecer. E agora que eu queria mais fazer, o que você diria pro seu eu de 10 anos atrás? O meu eu de 10 anos atrás, nossa, a pergunta é forte, hein? Que bom que eu passei 10 anos depois e hoje enxergo a vida completamente diferente, com mais amadurecimento e mais tranquilidade. Que bom que eu fui ousada. Caramba, show de bola, gostei. Eu quero agradecer também ali a Alessandra Santos, que é minha esposa, tá por trás disso tudo aqui. Ela que trabalha dentro das edições. Ela tá lançando o livro dela, daqui a pouco vai estar aí, e a gente vai estar soltando na rede. E ela vai ter o podcast dela também, porque ela é, terapeuta ocupacional. Tá bom? Tamo junto. Podcast Chave Mestra, o que você decide te define. Clica no canal, se inscreva e aperte o sininho. Tamo junto e vamos pra cima.